Pai, Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Passaram bem da semana passada? Tudo bem aí? Que bom. Então vamos lá, que Deus tem proposto para nós nesta manhã. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês e já ficassem em pé. Abram as suas Bíblias na carta que escreveu Paulo aos Romanos. O capítulo é o de número 12 e os versículos de 1 a 2. Versículos bastante conhecido, bastante ministrado. E vamos ver o que Deus tem para cada um de nós nesta manhã, com essa palavra abençoada que o Senhor tem para nós reservados. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Romanos 12, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor. Papai, peço, como sempre peço, que eu diminua, Papai, que o Senhor cresça, Senhor. E nesta manhã, Papai, que as palavras da minha boca sejam para a edificação da Tua igreja, Senhor. Papai, prepara nossos ouvidos espirituais, nossos corações, Papai, nossa mente, para poder guardar, Papai, e cumprir a Tua palavra, Senhor. Assim eu oro, Papai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Pode sentar. Graças a Deus. Seguindo ainda aquele tema, ou as séries, né, na contramão do mundo, hoje, Romanos capítulo 12, versículo 1, o tema desta manhã, eu gostaria de estar falando sobre vivendo contra a corrente, tá? É esse que é o tema que está proposto para nós aqui nesta manhã. Queridos, nós bem sabemos, e acho que vale a pena reforçar novamente aqui, que a carta aos Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? E durante a sua estadia que ele estava em Corintos, e ele estava, quando nós vemos Atos, nós vemos ali que ele estava se preparando para ir para Jerusalém, né? E a igreja romana, nós também sabemos que ela era formada por judeus e gentios convertidos, vivendo sobre o Império Romano. O Império Romano, nós bem sabemos também que era uma cultura pagã, moralmente decadente e altamente idólatra. Roma era o centro político ali, e econômico e cultural do mundo, mas também era um ambiente hostil para a fé cristã, né? Era muito complicado, sei lá, por quê? O culto ao imperador era incentivado, então ali cultuar o imperador como Deus, né? E os cristãos eram vistos com desconfiança, por se tratar de acreditar e de pregar em Jesus Cristo, ele, o único Senhor, né? Então, chocava com as intenções ali do Império Romano ali, né? Queridos, nos capítulos anteriores ao capítulo 12, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai expor o Evangelho de uma forma profunda. Aí nós pegamos e vemos o capítulo de 1 a 3, que ele tratou de toda a perversidade do ser humano, né? Onde Deus entregou o ser humano ali às suas próprias sortes. Nós vemos tudo isso bem relatado no capítulo 1, capítulo 2, ali de uma forma bem forte, ali mostrando então que Deus entregou as suas paixões e os seres humanos, os homens, fizeram o que bem entendia, né? E também dentro desse capítulo aí,
Paulo vai mostrar que todos os homens pecaram, né? Todos nós somos pecadores. Depois nós vamos pegar no capítulo 4 e 5, que a justificação vem pela fé e não pelas obras, tá? Essa é os contextos, os temas básicos, amplos, né, de todos esses capítulos que eu estou falando, tá? Capítulo 6 e o 7, que vai mostrar que nós somos libertos do domínio do pecado. No capítulo 8 vai falar sobre o Espírito Santo nos capacita a viver uma novidade de vida. E também depois, no capítulo 9 ao 11, né, Deus tem um plano soberano, tanto para os judeus quanto para os gentios, né? Então aí fecha essa preparação, mostra tudo que Deus fez e preparou para todos nós, né? E agora, em Romanos 12, Paulo vai fazer uma virada prática, né? Depois de mostrar o que Deus fez para cada um de nós, ele vai mostrar o que devemos fazer em resposta a isso que Deus nos preparou, né? Durante todo esse trabalho que Paulo fez desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Então agora no 12 ele começa a mostrar de uma forma prática. Qual que é a nossa resposta diante de tudo que Deus fez para cada um de nós, né? E hoje, queridos, nós estamos vivendo um tempo que os valores desse mundo estão cada vez mais distantes dos valores do reino de Deus. É isso que nós estamos vivenciando, isso, né? As coisas não mudam. Nós vemos lá quando Paulo escreveu para Roma, e hoje também trazendo essa carta para nós aqui, que os padrões que esse mundo prega, o que eles vivenciam, estão muito longe dos padrões, né, e dos valores do reino de Deus, né? Por isso que essa série macra que nós estamos falando, que nós temos que andar nessa contramão do mundo, né? Hoje tem muito apelo, e também como era naquela época, um apelo à sensualidade, ao egoísmo, à autossuficiência, à conformidade com esse espírito desse mundo aqui. Ela é uma constante, nós percebemos isso claramente quando estamos vivenciando. No entanto, nós vamos ver e percebemos que o chamado bíblico é para viver na contramão desse mundo e nós vivermos em santidade. Então esse aqui é o ponto. Perceba que, coincidente ou não, a gente veio tratando isso aí, eu já vim falando hoje, é o terceiro ponto que nós vamos falar sobre santidade novamente, né? Que é isso que é a ideia. Então, falei sobre santificação, depois outro dia vim com outra ministração, e hoje de novo a gente está tentando para mostrar, para a gente ampliar, para que nem fala o nosso pastor, o pastor Adriano, elevar nosso nível de consciência. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos que viver diferente desse sistema mundano. E as coisas ainda parecem que estão fáceis, mas daqui para frente as coisas tendem a piorar, e nós precisamos se fortalecer nessa fé do verdadeiro evangelho e crer realmente e ter uma mudança de vida, né? Hoje de manhã nós estávamos falando que a salvação, queridos, nós não precisamos fazer nada, porque salvação é alcançada por Cristo. Mas o que nós temos que fazer depois que alcançamos a salvação? Essa que é a ideia, essa que é a prática. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que renunciar, tá? Mas, de novo, tudo isso também a gente não consegue sozinho se não for pela ação do Espírito Santo que está nas nossas vidas. É por meio dele, com ele, que nós conseguimos fazer essas mudanças. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, João Pedro, não tem jeito, não dá. Uma vez recebido as bênçãos, as misericórdias do Senhor, nós temos que responder essa mensagem, esse recebimento dessas bênçãos em nossas vidas. Nós temos e a situação é mostrar uma mudança, nós temos que fazer isso. É a nossa parte, não tem jeito, não desvincula uma coisa a outra. De novo, a graça recebida por Deus, por Deus, é a graça, favor merecido, mas é a responsabilidade humana. Nós temos responsabilidades, queridos. Nós temos que ter mudança e precisamos mudar. Queridos, então aqui, ó, o que eu vou fazer? São 2 versículos e cada versículo está dividido em 3 partes, tá? Então, vamos começar com a primeira parte aqui. Ele fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, a gente já aprendeu, fomos muito bem ensinados aqui. Quando um texto começa portanto, é porque ele vai estar iniciando alguma coisa que está explicando o que aconteceu anteriormente. Então, aqui nós já vemos, nessa introdução que nós fizemos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Deus preparando e fazendo as coisas por nós, mostrando e nos instruindo. E agora, então, portanto, uma vez que nós já entendemos isso aí, e aí ele fala aqui, portanto, pelas misericórdias de Deus, as misericórdias que Deus nos preparou. Então, portanto, pelas misericórdias de Deus. Vamos ver, então, agora quais são essas misericórdias. Quando nós vimos o capítulo 5, versículo 1 de Romanos, está falando assim: justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é essa misericórdia que nós recebemos? Nós recebemos duas misericórdias aqui. Nós somos justificados. Nós somos tornados justos diante de Deus. Os injustos agora justificados por meio do sangue de Jesus Cristo, nós somos justos diante de Deus. E com isso, nós recebemos essa misericórdia da paz com Deus. Aleluia. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora amigos, nós estamos em paz com Deus. Então nós recebemos essas duas misericórdias aqui quando a gente vê nesse versículo 1 do capítulo 5. A justificação e a paz com Deus. Em Romanos 6, versículos 6 e 7, eu falo assim: sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Essa outra misericórdia é que nós somos libertados do pecado. Aleluia! Então, portanto, pelas misericórdias do Senhor, nós somos justificados, nós temos paz com Deus e agora também nós somos libertos do pecado. Aleluia! Queridos, guarde essa frase, eu já falei em algumas outras pregações, vou falar aqui hoje de novo. Antes, sem liberto do pecado, nós éramos escravos do pecado e sem condição de não pecar. Nós, antes de receber Cristo, antes de receber essa graça, essa misericórdia do Senhor, de nós sermos libertados do pecado, nós não tínhamos condições nenhuma de ir contra o pecado. Mas agora, antes escravos do pecado, sem condição de pecar, mas agora, nós somos, gostei dessa frase da irmã Abigail, hoje nós somos pecadores sim, mas pecadores redimidos, aleluia, glória a Deus. Olha, nós podemos até acabar pecando, pela nossa natureza pecaminosa que está e habita em nós. Mas agora, nós podemos escolher não pecar. Aleluia. Guardem isso na cabeça de vocês. Hoje, libertos do pecado. Nós podemos até acabar pecando. Mas nós somos livres, nós podemos escolher não pecar. Guarda isso, vocês são libertos do pecado. Nós vamos acabar pecando, infelizmente. Mas guarde isso no teu coração. Nós podemos lutar agora porque nós somos livres, nós somos libertos da escravidão do pecado. Você e eu, nós podemos até pecar, mas por um deslize, por um escorregão. Mas nós podemos também vigiar, olhar, verificar a situação e escolher não pecar. Amém? Somos libertos, temos essa misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, libertos do pecado. Romanos 8,15 vai falar assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. A outra misericórdia que nós recebemos a adoção de filhos. João, que coisa maravilhosa. Agora nós recebemos não espírito mais de escravidão, mas não para vivermos mais atemorizados, com medo, preocupados com as situações, angustiados, não. Agora, pelo Espírito da adoção, nós podemos chamar nosso Deus de Abba Pai, papaizinho querido. Nós somos adotados por Ele, nós somos co-herdeiros de Cristo, nós somos irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos livres, somos abençoados, então, com a adoção de filhos. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a essa outra misericórdia nós recebemos a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. E Romanos 8,11 vai falar: se em vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Então, outra misericórdia que nós recebemos, estamos com a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Queridos, olha então, portanto, pelas misericórdias de Deus, devido às misericórdias de Deus, Paulo ensina que necessitamos de mudança. Nós precisamos de mudança, nós precisamos responder de uma forma positiva. Essas todas bem-aventuranças, misericórdias, essas graças, pelo que o Senhor nos concedeu aqui, né? Tantas elas foram justificadas, nós somos vivificados em Cristo, nós somos libertos do pecado, nós somos filhos, nós somos adotados, né, como filhos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, então nós precisamos responder, nós precisamos de mudança. Agora, presta bastante atenção aqui, que é um ponto bem interessante. A santidade, ou essa busca de santidade, achar que nós estamos fazendo melhor, hoje o Alan falou muito bem sobre isso. Nós temos que buscar santidade sim, nós temos que buscar melhorar sim, mas não isso para que a gente fique assim, eu sou mais santo do que o meu irmão. Não é uma disputa, não é nada.
Mas assim, a santidade não é uma tentativa de agradar a Deus por mérito, não é por mérito, você não consegue por si só. O Espírito Santo, que é essa graça maravilhosa, essa misericórdia que o Senhor deu, que o Espírito Santo está em nós, é que faz nos ajudar a ter e manter uma vida em santidade. Então não é por mérito não, é por Deus mesmo, pela mudança que Deus fez em nossa vida. Santidade é uma resposta de gratidão pelas misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Então fique bem claro, isso não é por mérito não, né? Mas é em resposta que nós recebemos, né? É pela essa misericórdia do Senhor, nós recebemos e nós somos gratos a Deus por essa misericórdia. Queridos, a segunda parte do versículo vai falar assim, então, portanto, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A linguagem aqui nesse versículo vai remeter ao Antigo Testamento, quando os judeus ofereciam os animais no altar. Agora o cristão é chamado a oferecer a si mesmo, mas oferecer de que forma? Vivo, não morto, santo, separado do pecado e agradável a Deus, né, que é aceito em Cristo. É dessa forma que nós devemos se apresentar, vivos. Realmente nosso sacrifício vivo, né? Um sacrifício santo, nós temos que ser separados de todo o pecado. Deixe o pecado para trás, nós acabamos de falar aqui, nós somos libertos do pecado, deixe isso aí para trás. Não vamos mais pecar, vamos manter a nossa vida em santidade, separados, vivendo em santificação, porque é isso que agrada a Deus, né? Ser agradado de Deus, ser recebido em Cristo Jesus. Olha, queridos, como que a gente tem que apresentar o nosso corpo a Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versos 6, 19 a 20, vai falar assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque fosse comprado por bom preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aleluia. Tudo que está em você, está no seu corpo, apresenta a Deus esse sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Nós precisamos entender que nós fomos comprados por bom preço. O nosso corpo é morada do Espírito Santo, é santuário do Altíssimo. Queridos, nós não podemos fazer com o tempo do Espírito Santo qualquer coisa, não. Nós temos que ter o nosso corpo consagrado e separado a Ele. E a parte C do versículo, a última parte, fala assim: e este é o culto racional de vocês. Queridos, prestem muita atenção. O culto verdadeiro envolve uma entrega total de vida. Nós precisamos, quando estamos cultuando a Deus, tem que ter uma entrega total da nossa vida. Isso envolve mente, envolve o próprio corpo, o nosso tempo, os nossos desejos, relacionamentos e tudo isso para a glória de Deus. Queridos, nossa mente tem que estar voltada, nossa mente tem que estar renovada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Nossa mente tem que estar santificada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo também, nós não podemos estar deixando nosso corpo à vontade de fazer qualquer coisa e deixar nossos desejos carnais ser liberados. Não, nosso corpo tem que ser santificado, nosso corpo tem que ser abençoado pelo Senhor, e que nós podemos apresentar a Ele como sacrifício vivo, que eu falei agora de pouco aqui. Queridos, nosso tempo, a palavra do Senhor fala que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós temos tido tempo para tudo, mas para aquilo que é muito mais importante, muitas vezes, Jorge, nós deixamos a desejar. Nós deixamos a desejar o tempo que tem que ser separado para Deus. Queridos, eu não sei quanto tempo tem que ser, mas nós temos que fazer em todo o tempo, nós temos que estar voltando e pensando na obra do Senhor. O tempo, ele é preciosíssimo, queridos. Nós vivemos aqui nesse tempo, esse tempo aqui vai findar. Um dia cada um de nós vai morrer e nós vamos para a glória. Espero que cada um de nós vamos encontrar com Deus e viver a eternidade com o Senhor. Queridos, mas um dia esse tempo aqui vai acabar. E nós vamos depois ter um tempo na eternidade, seja com Cristo ou seja longe de Cristo. Como você está investindo o seu tempo aqui para poder estar vivendo a eternidade com Cristo? Queridos, é muito importante isso. Eu não estou falando que nós não temos que ter tempo de trabalho, temos que trabalhar sim. Não estou falando que nós não temos que ter tempo para a família, temos que ter tempo de família sim. Temos que ter tempo de lazer, temos sim. Temos que fazer tudo isso, mas também temos que ter tempo especial, separado e exclusivo para o nosso Deus. Eu não sei qual que você vai fazer com o seu tempo, mas é o seu tempo, né? Esse é o culto racional, você tem que entender que você tem que dedicar um tempo
Aliás, quando você se dedica o maior tempo para Deus, as outras coisas se fluem normalmente e naturalmente na vida de cada um. Tá? Os nossos desejos, nós temos que colocar nossos desejos diante da vontade do Senhor. Quando os nossos desejos estão se equivalem ou se equiparam, ou estão de acordo com a vontade de Deus, as coisas acontecem sobre as nossas vidas. O nosso desejo tem que estar voltado para as coisas de Deus, para as coisas que são infinitas, não para essas coisas que são infinitas aqui. Muitas das vezes nós passamos problemas e situações difíceis porque nós desejamos coisas que não é necessário para o nosso viver. Precisamos das coisas básicas, sim, alimento, roupa, moradia, sim, isso precisa. E também, sim, isso Jesus prometeu que isso Ele vai nos dar. A palavra fala, buscai o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas que são as coisas básicas, Deus não vai deixar faltar sobre a sua vida. Então, os outros desejos, queridos, são desejos puramente para satisfazer seu ego. Né? Muitas vezes, satisfazer seu desejo carnal não é necessário. Eu sempre digo aqui que nós precisamos, de uma moradia. Qual que é a moradia? Pode ser uma moradia simples, pode ser até uma moradia de aluguel. Deus falou assim, não tem problema. O que Deus vai garantir para você é que você vai morar. Você não vai precisar morar debaixo de uma ponte, você vai ter um teto para se repousar. Isso Deus prometeu. É aluguel, é comprado. Qual que é o problema? Porque você morrer vai ficar tudo para cá? Mas não estou falando que não é para comprar casa, tá? Entenderam, né, Gal? Se for comprar, fica comigo, né? Obrigado. Queridos, o que eu estou querendo dizer que o básico necessário Ele vai te dar. Você precisa de uma casa. Você não precisa de uma casa que tem 5 quartos, 5 suítes, 2 piscinas, sauna, nada disso. E se Deus der também, amém, glória a Deus, não tem problema. Esse não é o fato, mas os desejos têm que estar voltados olhando. Paulo ainda fala assim, em Colossenses, né? Olhar para as coisas de cima, se preocupar com as coisas de cima. As coisas terrenas são passageiras, Deus. É necessário? É lógico que é necessário. É óbvio. Eu já também falei assim, todos nós, e é possível que todos vocês, todos nós precisamos do carro. Mas você precisa de uma Ferrari? Não precisa de uma Ferrari. Entende o que eu quero dizer? Então é isso. Relacionamentos. Queridos, presta atenção aqui, ó. Presta atenção, relacionamentos. Isso envolve relacionamento de trabalho, questão de sociedade, questão de relacionamento amoroso, questão de relacionamento com amigos. Queridos, é muito sério. Relacionamentos, tem que estar tudo debaixo da vontade do Senhor. Toma cuidado com quem você se relaciona, toma cuidado com quem você faz sociedade, toma cuidado. Nós servos do Senhor, nós somos separados e precisamos tomar muito cuidado com nossos relacionamentos. Queridos, relacionamentos fora do mundo cristão, fora do mundo evangélico, fora de quem é salvo em Cristo é muito complicado. Queridos, eu falo para vocês, quero falar uma coisa aqui, toma muito cuidado de namoro fora do relacionamento, dentro do ambiente cristão. Queridos, toma cuidado, queridos. Olha, existem situações, e eu sei que algumas exceções a regras acontecem, mas normalmente quem se relaciona com quem não é de dentro da igreja, quem não professa a mesma fé, a chance da pessoa se sair de dentro da igreja e ir junto com a outra pessoa é muito maior do que trazer aquela pessoa aqui para dentro do convívio do universo evangélico. Isso é muito sério. Não arrisca a sua eternidade, não é nem a sua eternidade. Não arrisca a sua vida se comprometendo com o jugo desigual. Toma muito cuidado, queridos. Toma muito cuidado. Né? Relacionamentos também é um culto racional. E tudo tem que ser para a glória de Deus. O culto deve ser consciente, queridos. Nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo. Nós temos que ter consciência de quem é Deus e quem somos nós. Nós temos que estar conscientes aqui de que nós devemos fazer aqui. Muitas das vezes nós ficamos no piloto automático, vou para a igreja porque tem que ir para a igreja, é comum, segunda a sábado nós fazemos outras coisas, no domingo eu preciso ir para a igreja, mas vem na igreja fazer o quê? Só para vir na igreja, só para marcar ponto, para falar que está aqui? Não, você tem que estar consciente do que você está fazendo aqui, quem está aqui sendo adorado. Muitas das vezes nós esquecemos, na hora que nós entramos naquela porta aqui, que quem está aqui nesse altar para receber adoração,
honras e louvores é nosso Deus, Criador de todas as coisas. É seu papai querido, sim, num momento íntimo que você está lá, mas agora que nesse momento que nós entramos aqui, o nosso culto racional, nós devemos adorar a beleza da santidade de Deus sobre todas as coisas que Ele fez como Criador e soberano de todas as coisas. Nós às vezes não lembramos disso, não temos essa consciência, entramos de qualquer jeito aqui, falando de qualquer forma, falando, meu Deus, falando de qualquer coisa e não pensando em adorar o nosso Deus. Queridos, a hora que adentra aquele templo ali, ó, Deus está aqui. Antes de nós chegarmos, Ele já estava aqui para ser adorado. Eu quero que vocês entendam isso de uma vez por todas. Consciente, intencional. Não tem que estar aqui porque quer marcar ponto, que nem eu falei. Você tem que ter uma intenção de chegar aqui e adorar aquele que fez tudo para cada um de nós, amém? Aquele que faz tudo. Aquele que pode resolver tudo, pastor Adriano. Tudo. Ele está aqui. Então eu tenho um culto intencional. Não de barganha com Ele, mas eu quero agradar esse Deus. Eu preciso agradar a Deus. Eu preciso chegar aqui em reverência ao Senhor Deus e adorá-lo na beleza da santidade dEle. Entende? Um culto espiritual, piedoso, com toda a devoção, com todo o seu amor, quebrantado. Chega aqui quebrantado. Gente, eu duvido que nenhum de nós, durante toda essa semana, não precisou se quebrantar diante de Deus ou pedir algo para o Senhor para que Ele nos abençoasse. Nós recebemos de alguma forma um carinho da parte de Deus, um abraço do Espírito Santo, sei lá, um consolo, e chegar aqui e hoje, nesse domingo aqui, se derramar na presença do Senhor. Não é possível que nós não cheguemos aqui com o coração quebrantado, né? Com toda a devoção diante desse nosso Deus. Deus não quer apenas rituais exteriores, não. O culto que agrada a Deus é uma adoração que flui de um coração transformado. Nós não recebemos um novo coração, nós não somos transformados, não somos renovados, nós vivemos todas as misericórdias que nós recebemos do Senhor. Então aqui, essa adoração tem que fluir de um coração que é transformado. Queridos, não importa o que está acontecendo ao seu lado, não importa nem como o louvor está sendo conduzido, o que importa é como você está adorando o seu Deus. Nós muitas das vezes ficamos preocupados, como que está? Parece que está tudo frouxo, está tudo... Querido, deixa eu falar uma coisa, se está tudo frouxo é porque você não está com a intenção certa e correta de estar buscando o seu Deus. Tem que ser um coração que é transformado, que flui dentro do teu coração para poder estar adorando a esse Deus. Quem entende quem Ele é e entendendo quem entende quem Ele é e entendendo quem Ele é, o crente responde com uma vida consagrada. Quando nós entendemos tudo que Deus fez por nós, pastor, nós temos que ter uma resposta com uma vida consagrada, separada ao nosso Deus. Isso precisa ficar claro, Renato, na nossa vida. Não tem outro jeito. Como que nós podemos receber todas essas misericórdias de Deus na nossa vida, e a gente não ter uma resposta positiva de acordo com aquilo que Deus fez para cada um de nós? Né? Uma vida consagrada. O versículo 2, a primeira parte. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Paulo está dizendo, não se molde aos padrões desse século. Essa ideia desse mundo se refere ao sistema de mundo caído, rebelde contra Deus. É isso que está falando. Isso inclui ideologias de gênero, ideologias políticas, ideologias religiosas. Queridos, nós estamos vendo aí um monte de ideologias para todo lado, querendo levar para cada um para o seu lado. Nós temos que viver, não temos que ceder essas ideologias, não, nós temos que estar voltados a Cristo, olhando para a palavra, ver o que Deus quer para cada um de nós, deixa essas ideologias para lá. Ele está tão terrível, práticas imorais. Nós estamos vendo tantas práticas imorais durante esse tempo aqui, não se molde para todo mundo, nós temos que viver de acordo e se moldar de acordo com a palavra de Deus que está aqui, aberta para cada um de nós aqui nesta manhã, e todos os dias que você abrir, está aqui o padrão que tem que ser. As práticas que nós temos que fazer, que é a prática que Deus quer para cada um de nós. Deixe essas práticas do mundo para lá. Vaidade. Queridos, nós somos muito vaidosos, a gente quer muito massagear o nosso ego, o nosso orgulho. Nós queremos que ser muito... Na realidade, muitas das vezes nós queremos que Deus nos cultue em vez de nós cultuarmos a Deus, né? Por causa das nossas vaidades, dos nossos orgulhos. Nós queremos que Deus faça tudo.
E Ele já fez tudo. Ei, Deus já fez tudo para cada um de nós, né? Deixa essa vaidade, deixa esse orgulho, deixa o materialismo para lá. O pastor Dano pregou semana passada sobre isso. Ele também vai na contramão do mundo. O mundo só quer juntar, né? Faz de tudo, engana-se, preocupado em querer ter. O mundo quer ter todas as coisas, toda essa mídia está tudo voltada para o consumismo. Deixa para lá. Ninguém vai conseguir levar de carriola as coisas que você tem aí lá para o túmulo. Deixa para lá tudo essas coisas. Deixa para lá. Relativismo moral, né? Parece que tudo pode, está tudo certo. Ah, mas o que tem que ser para você, às vezes não tem que ser para mim. Eu entendo a Bíblia para mim, não entendo. Não, a Bíblia é o que é. Relativismo moral, deixa essas coisas para lá. Olha que 1 João 2,15 fala: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa essas coisas do mundo aí, deixa as coisas do mundo com quem quer o mundo. Nós não queremos esse mundo, não. Nós somos forasteiros aqui, errantes aqui nessa terra aqui. Nós somos de passagem. Nós temos que ficar por aqui, nós não tem outro jeito, nós temos que viver aqui. Mas deixa as coisas do mundo para lá, porque nossa morada está preparada por Jesus, aleluia. E logo Ele vem buscar a gente. Ainda Tiago 4,4 vai falar assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade com o mundo é inimizade contra Deus, Alan. Deixa as coisas do mundo para lá, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Queridos, viver em santidade é viver contra a corrente. Ser santo é dizer não onde o mundo diz sim, e sim onde o mundo diz não. É isso que é santidade. A parte B do versículo 2: mas deixe que Deus nos transforme pela renovação da mente. A transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, pela renovação da mente. É metanoia, também já estudamos bastante sobre isso. É de dentro. A transformação começa aqui dentro. Vamos recebendo a palavra, vamos escutando o Evangelho, vamos sendo ministrados nos nossos corações e as coisas começam a mudar aqui dentro, para depois se mostrar exteriormente. É assim que funciona. Como se renova a mente? Pela palavra de Deus. Salmo 119:11 fala: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, renova sua mente guardando a palavra no teu coração. Mas para isso você precisa ler, você precisa meditar, você precisa estudar a palavra do Senhor, né? Jesus, em João 17:17 fala assim: Pai, santifica-os na verdade. Senhor, santifica os teus filhos, santifica todos aqueles que você me deu na verdade. E Jesus fala: a sua palavra é a verdade. Aleluia. Temos que ser renovados pela palavra de Deus, temos que estudar, temos que buscar a palavra do Senhor, temos que estar aqui, temos que preocupar em estar na escola dominical. Queridos, o que vocês estão fazendo domingo de manhã, que eu estou vendo todos vocês aqui agora, não pode estar aqui às 8h30 para a escola dominical? Me responda para mim se vocês puderem. Mas não respondo não, só respondo para vocês. Não tem desculpa nenhuma para vocês não estarem aqui na escola dominical às 8h30 da manhã. É na escola dominical que nós colocamos o alicerce da palavra. Não dá aqui na ministração de gente por os pormenores. Aqui vocês estão sendo ministrados sim. O Espírito Santo está falando com vocês. Mas eu convido vocês, domingo que vem, às 8h30 da manhã, estarem aqui. Pela ação do Espírito Santo, 2 Coríntios 3:18, vai falar assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória por sua imagem, como o Senhor, que é o Espírito. Nossa renovação da mente também é renovada pelo Espírito que está dentro do nosso coração. E pela comunhão com o corpo de Cristo. Queridos, não dá para ser desigrejado, não dá para a pessoa cultuar fora, tem que ser aqui, juntos aqui, que nós vamos estar crescendo, que nós vamos ter mudança de vida, que nós vamos ter que mudar nosso jeito, que nós vamos ser confrontados pelos nossos irmãos, que nossos irmãos, às vezes, muitas vezes, vão pegar no nosso pé, que vão falar coisas que não nos agrada, mas isso é importante porque nós vamos crescendo, isso é muito bom e faz parte. Cada um de nós precisamos, às vezes, ter o pastor falou outro dia, o pastor Albert falou, que nós precisamos ralar os para-choques aqui. Às vezes vai ralar mesmo.
Mas é aqui que nós vamos crescer. A hora que o autor dos Hebreus fala, versículo 10, capítulo 10, versículo 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Vamos fazer isso aqui nesse culto, aqui entre nós, né? E o 25 fala assim, não deixemos de nos congregar como é costume de algum. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Queridos, inacreditável. Olha aqui que esse versículo fala aqui no final aqui. Ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. O autor dos Hebreus escreveu isso mais de 2000 anos atrás. E agora, Pablo, isso aí está tão verdade agora que está acontecendo isso. Nós estamos vivendo. Pastor, mas está falando isso faz 2000 anos atrás, mas vê todas as situações que nós estamos vivenciando, se nós não estamos mais perto do fim do que eles quando escreveu essa palavra aqui. Nós temos que estar congregados, nós temos que estar unidos, nós temos que estar juntos como um corpo bem ajustadinho, para que as coisas que venham de fora não possam nos prejudicar e tirar nós desse convívio. Nós precisamos estar fortalecidos para suportar juntos, nós vencemos e conseguimos vitória sobre o que está por vir sobre as nossas vidas. Um cristão que não renova sua mente é facilmente levado pelo sistema do mundo. Entende? Por isso tem que estar coberto da palavra, pela ação do Espírito Santo, pela essa união que nós estamos aqui. Para que a gente não seja uma presa fácil aí do mundo. Mas aquele que medita na palavra, ora e anda em comunhão, é transformado. Então aí, orar, meditar na palavra, né, estar aqui em comunhão, nós somos transformados, nós vamos ser mudados. E a parte C, para a gente ir partindo para o final. Então, depois de tudo isso aí, né, nós temos mudança de vida, nós temos transformação, nós temos a renovação da nossa mente. Aí a parte C, Zenilda, vai fechar. Sabe por quê? Para que tudo isso Deus prepara para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o crente se entrega totalmente a Deus, renova a sua mente, ele começa a discernir e viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa. Queridos, Deus não quer o mal para mim e para você. Isaías vai falar assim, porque eu pensei o pensamento que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz, aleluia. O que Deus quer para cada um de nós é coisa boa, irmãos. Então vale a pena a gente fazer tudo aquilo para aquelas misericórdias que Deus deu para nós, em resposta de bom grado ao Senhor, né? Nós fazemos tudo porque Deus tem para cada um de nós, a vontade dele é boa, né? Ela é agradável, a vontade de Deus é a melhor para nossas vidas. Queridos, sintoniza a sua vontade com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor para cada um de nós. E Ele quer derramar isso sobre a minha e sobre a sua vida. E ela é perfeita, aleluia. Não tem falhas, né? Completa. A bênção do Senhor, ela vem completa sobre a minha e sobre a sua vida. Queridos, a santidade nos leva a experimentar uma vida plena, né? Segura e com paz interior. Queridos, não tem mais nada importante do que a paz interior. Que é aquela paz que nós vimos das misericórdias que Ele deu, que nós éramos inimigos dEle, agora nós somos amigos do Senhor e nós temos paz. Então, a santidade vai ter uma vida plena, segura e com paz interior, mesmo no meio desse mundo que está todo corrompido. As pessoas não entendem às vezes essa paz que nós temos. Mas nós temos essa paz porque nós estamos ligados com Deus, amigos de Deus, filhos adotados de Deus. Deus está nos chamando a uma vida de santidade consciente. Queridos, é consciente isso. Nós temos que ter esse desejo, essa vontade, esse querer de ter uma vida transformada e viver separado desse sistema. Nós temos que estar cientes e conscientes disso. O mundo nos pressiona a nos conformar, mas Deus nos convida a sermos transformados. O mundo promove o pecado,
Mas Deus nos chama a apresentar nossos corpos e sacrifícios vivos. Queridos, eu gostaria de aplicar essa mensagem em Gálatas 2:20.